Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Física com Krause, e hoje eu vou fazer uma série de experimentos de óptica para você poder compreender melhor os fenômenos que acontecem nessa área do conhecimento. Nós estamos aqui no laboratório de Física da Escola César Adonias Filho e com os equipamentos que nós temos aqui no nosso laboratório, então eu vou passar para vocês então alguns experimentos referentes à disciplina de óptica, ok? Então, vamos lá. Bem, pessoal, então estamos aqui com a mesa óptica. Nós temos uma fonte de luz, então você consegue enxergar aqui, ó, um raio de luz que está no ângulo zero. Temos aqui uma superfície plana e polida, então vai corresponder aí a um espelho plano. E nós temos aqui um disco rotatório, tá? Então temos um disco aqui que nós podemos movimentar. Então observe que o raio de luz ele está em cima do plano do disco, ok? Então o que nós vamos fazer? Vamos rotar esse disco, tá? Até o ângulo de 20 graus. Então pronto, olha só, girei o disco aqui até o ângulo de 20 graus. Então você consegue ver que está lá em 20 graus, ó. Então aqui 20 graus. Observe que o raio refletido está aparecendo aqui, ó, nos 20 graus. Vamos para 30 graus. Então vamos aqui em 30 graus e observe que lá, então aqui você tem o ângulo, de 30 graus em relação ao zero, E observe que em relação ao zero aqui, ó, você tem aqui uma componente de 30 graus também. O que nos mostra que o ângulo de incidência ele é igual ao ângulo de reflexão. E observe também que o raio incidente, o raio refletido e essa reta que corresponde ao ângulo zero, que é perpendicular à superfície, que nós chamamos de reta normal, ela está no plano do disco. Então o raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares, ou seja, isso está associado às leis da reflexão, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, que o raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares, tá certo? Então temos aí uma relação importante aí do que se estuda no início da óptica geométrica quando se trata da reflexão da luz. Bem, pessoal, já que nós estamos falando de reflexão, então observe agora que eu fiz aqui uma série de raios de luz, ou seja, eu tenho agora um feixe de luz, então a gente consegue ver, ó, que existe um feixe de luz, certo? Eu coloquei esse feixe de luz aqui em cima, justamente do ângulo zero, então eu tenho um feixe de luz que está se propagando sobre esse eixo associado ao ângulo zero, que nós chamamos de eixo principal, quando nós estamos estudando lá, por exemplo, espelhos esféricos. Agora, vou mostrar para vocês aqui uma superfície esférica, ó, tá? Então aqui, ó, uma superfície polida, só que agora ela é côncava, Então, se você observar, nós temos uma superfície côncava aqui, ó. Então aqui uma superfície côncava que você consegue observar. E vamos colocar essa superfície côncava agora aqui em cima do eixo principal. Bem, a partir do momento que eu coloco essa superfície côncava em cima do eixo principal, vou mostrar para você aqui, vou tirar um pouquinho, olha só, aonde que os raios coincidiram, os raios refletidos coincidiram. Então lembre-se, toda vez que você tem um raio paralelo ao eixo principal, esses raios incidem numa superfície côncava e refletem em direção a um ponto comum. Esse ponto comum nós chamamos de foco, que está aqui onde meu dedo se encontra. Então eu vou movimentar um pouquinho, ó. Então você vê que os raios se encontraram ali, ó. Só que evidentemente a gente coloca em cima do eixo principal para que você encontre então o foco principal dessa superfície côncava, ok? Então temos aí então um dos princípios aí da reflexão em superfícies côncavas, que é esse, Todo raio paralelo ao eixo principal incide no espelho côncavo e reflete passando pelo foco. Então tá ali o foco, desse espelho côncavo, só que em cima do eixo principal, ok? Vamos fazer agora com a superfície convexa. Bem, pessoal, agora nós temos uma superfície convexa aqui, ó, Você consegue ver a superfície convexa, então polida, bem polida, espelhada, e convexa. O que eu vou fazer? Então, o que diz a regra lá? A partir do momento que você tem
raios paralelos entre si, que incidem sobre uma superfície convexa, eles refletem com o seu prolongamento passando por um foco, e agora seria um foco virtual. Então repare que você tem raios refletidos aqui, ó, né, abrindo, né, são raios que, vamos girar um pouquinho aqui para você ver, ó, né, são raios agora que estão abrindo fora do eixo principal e agora aqui dentro do eixo principal, tá? E aí o que eu faria? Então eu pegaria um lápis, por exemplo, e traçaria, né, uma linha com esse lápis, com todos esses raios refletidos. E aí o que eu faria? Eu traria esses raios para trás do espelho convexo, né, para trás da superfície convexa. E aí eles coincidiriam num ponto aqui atrás. Esse ponto aqui atrás corresponde ao foco. Né? Então eu teria agora então um foco virtual, né, referente a essa superfície convexa. Tá certo? Então, no caso do espelho côncavo, os raios refletem coincidindo num único ponto, que é o foco. No caso do espelho, ou no caso do espelho côncavo, né? No caso do espelho côncavo, os raios refletem coincidem num único ponto. No caso do espelho convexo, os raios refletem e você prolonga esses raios, né, até encontrá-los no lado oposto, onde você teria então um foco virtual, tá certo? Então, espelho côncavo, foco real, espelho convexo, foco virtual, ok? Então temos aí mais uma informação a respeito desse espelho. Bom, pessoal, quando a gente está falando de óptica, né, então nós também vamos falar aqui de lentes. Né? Então, quando nós estamos tratando de lente, então vocês estão vendo aqui que eu estou com um feixe de luz, né? Então, um feixe de luz com raios paralelos entre si, então nós chamamos isso de um feixe cilíndrico, né? Podemos dizer que é um feixe cilíndrico, porque se nós tivéssemos aqui uma estrutura com um grupo de raios, né, nós poderíamos pensar de forma cilíndrica. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora, vou mostrar para vocês aqui, ó, uma lente, tá? Ela é chamada de lente biconvexa, certo? Então essa aqui é uma lente biconvexa, e essa lente biconvexa, quando raios de luz paralelos entre si incidem sobre a lente, vamos ver, olha só, olha aí o que aconteceu. Os raios, ó, convergiram para um único ponto, que é o foco dessa lente. Então repara, se eu tiro, né, então os raios continuam paralelos entre si, e quando eu coloco a lente, ó, observe que os raios agora convergem para um único ponto, ok? Então, ou seja, essa aqui é uma lente convergente no ar, devido ao índice de refração dela ser maior do que o índice do ar. Uma lente biconvexa, ela faz o papel de uma lente convergente, ok? Então, deixar isso bem claro. Quando nós temos uma lente biconvexa, uma lente biconvexa, e o índice de refração dessa lente é maior do que o índice de refração do meio onde ela se encontra, que nesse caso é o ar, ela faz o papel de uma lente convergente. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa lente convergente e vamos colocar uma lente divergente. Aí você vai ver, ó, o que aconteceu agora. Olha aqui, ó, os raios agora divergiram. Então, quando nós temos uma lente bicôncava, então essa aqui é conhecida como lente bicôncava, essa lente bicôncava, ela é colocada, né, na frente de raios paralelos entre si. Você observa, ó, que os raios agora divergiram. Então, houve uma divergência nos raios de luz, ou seja, os raios abriram. E aí, o que eu faria se eu quisesse encontrar o foco dessa lente? Né? Então, o que eu posso fazer? Eu vou pegar esses raios divergentes aqui e vou prolongá-los. A partir do momento que eu prolongar esses raios, eles vão se encontrar num ponto comum que vai corresponder ao foco dessa lente, tá certo? Então, lente biconvexa, ela faz o papel de uma lente convergente, e uma lente bicôncava, ela faz o papel de uma lente divergente, tá certo? Isso quando elas estão imersas em um meio cujo índice de refração é menor do que o índice de refração da própria lente, tá certo? Então temos aí mais uma informação agora a respeito das lentes. Bem, pessoal, agora nós temos aqui de novo um feixe único, né? E temos um prisma, né? Então aqui um prisma triangular regular, ó, né? Então um prisma. E o que acontece? Vamos refazer aí o experimento de Newton. Então nós temos um feixe de luz, esse feixe de luz está incidindo sobre uma das faces do prisma, né, e está
emergindo em outra face do prisma. E a partir do momento em que ele emerge em outra face do prisma, ele vai emergir de tal forma que vai aparecer o espectro de cores. Olha lá, vamos mostrar para vocês aqui. Nós temos um disco, ó, e ali no disco nós temos o espectro de cores, ó, tá? Proveniente aí então do nosso prisma, ó, certo? Então o prisma está recebendo ali um raio de luz, tem um raio de luz incidindo sobre uma das faces do prisma, e em outra face do prisma está emergindo aqui o espectro de cores, aparecendo as cores que nós conhecemos: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e bem fraquinho ali o violeta, tá? Observe que o prisma então, ele está mostrando para nós aqui um desvio angular. Repare que a luz está vindo assim e está saindo assim, então ela vem por aqui, só que ela sai por aqui, o que mostra para nós que prismas promovem desvios angulares da luz, diferente, por exemplo, de lâminas. As lâminas promovem desvios laterais. O prisma, ele está nos mostrando aqui um desvio angular da luz, tá certo? Então, mais um experimento aí, agora mostrando o fenômeno da dispersão, né, da luz em cima do prisma, né, aparecendo um feixe de luz e abrindo o espectro de cores, e mostrando também que o prisma, ele promove um desvio angular da luz e não um desvio lateral, como nós vamos ver agora com a lâmina. Bem, pessoal, agora eu tenho uma lâmina aqui, ó. Então temos uma lâmina agora, ó, certo? E vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa lâmina com o raio de luz incidindo, né, perpendicularmente à lâmina. Então vou colocar aqui, ó, mostrando para vocês que a incidência do raio de luz é perpendicular a esta face da lâmina, ok? E que esse raio de luz, ele segue a sua trajetória sem sofrer nenhum desvio, tá? Então ele está seguindo a trajetória dele aí sem nenhum tipo de desvio, tá certo? Então vamos ver aqui o que a gente consegue escurecer um pouquinho mais para aparecer. Deixa eu ver, não dá. Então vamos deixar assim mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar agora que se eu promover uma incidência oblíqua, a luz então ela passa a ter um desvio lateral. Então, ou seja, a luz segue em linha reta aqui e continua em linha reta desse lado aqui. Então acho que dá para ver, ó, que ela está continuando aqui em linha reta desse lado aqui direito, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a incidência agora se torne oblíqua. Eu vou começar a girar aqui a lâmina. Então eu vou girar a lâmina aqui. Pronto. Olha só o que aconteceu agora. A luz, ela está vindo por aqui, certo? Só que agora ela continuou por aqui, ó. Tá? Então, ou seja, ela sofreu um desvio lateral. Se eu pegasse um lápis aqui, ó, e riscasse esse lado esquerdo da mesa, né, o meu lado esquerdo da mesa, e riscasse o meu lado direito da mesa, eu perceberia que a luz aqui ela sofreu um desvio lateral. Então, ou seja, quando ela atravessa uma lâmina de faces paralelas, ela sofre desvios laterais, diferente do que nós vimos com o prisma. No prisma, nós vimos que a luz seguia de uma maneira e sofria um desvio angular para sair de outra maneira. Nesse caso, a luz vem em linha reta, bate na lâmina, chega para o lado e continua em linha reta. Repara, ela está vindo em linha reta aqui, ó, e continua em linha reta, mas continua em linha reta num tracejado paralelo ao raio inicial. Então, se eu prolongasse esse raio incidente aqui, ó, ele seria um raio paralelo a esse raio emergente. Então, ou seja, a luz sofreu aqui o que nós chamamos de desvio lateral, tá? Que se estuda bastante lá em lâminas de faces paralelas, é o cálculo que você faz para determinar o desvio lateral, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Então mais um exemplo aí para vocês, né, para que vocês possam entender, né, esses fenômenos que acontecem, né, através de um feixe de luz ou através de um raio de luz, com espelhos, com lentes, com prismas e com lâminas de faces paralelas, tá certo? Bem, pessoal, esses são alguns dos experimentos que a gente pode mostrar para vocês, né? Uns experimentos bem básicos, né? Que nós podemos apresentar para vocês, mas evidentemente que aqui do laboratório nós, com
um pouco mais de tempo, né, e com um pouco mais de detalhes, utilizando folhas de ofício, né, fazendo os desenhos dos raios incidentes, representando os raios refletidos, os raios refratados, nós conseguimos, né, obter resultados numéricos muito bons, né, referente aos cálculos que são realizados matematicamente em relação ao foco de um espelho esférico, né, em relação ao índice de refração de uma lâmina dessas. Então, o desvio lateral sofrido pela luz. Então, são experimentos que eu mostrei para vocês aqui, que acontecem, que se estudam, que são cobrados numa prova e que correspondem no momento de você realizar o experimento, de você colocar a mão na massa, você obtém bons resultados em relação à qualidade do experimento, né? E comparativamente aí o que a gente faz no dia a dia. Então é isso, né? Obrigado aí pela atenção de vocês e até um próximo encontro, onde nós vamos mostrar mais experimentos para vocês também. Esses foram alguns fenômenos, né, que se apresentam na disciplina de física no conteúdo de óptica, e evidentemente mais conteúdos nós vamos trabalhar com vocês aí posteriormente, tá joia? É isso aí, pessoal, valeu e muito obrigado pela atenção de vocês.